Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Olhos ressecados, fadiga ocular, visão turva, sensação de queimação na vista, cansaço excessivo, são alguns sintomas de doenças oculares provocadas pelo uso excessivo de telas. Será que o Ayurveda trata essas doenças na atualidade? Bem, vivemos em uma sociedade super tecnológica, mas o nosso corpo é parte de um ritmo e de um funcionamento vinculado à natureza. Aliás, nós somos natureza. O uso em excesso ou escasso dos órgãos dos sentidos, a alimentação incorreta, hábitos cotidianos pouco saudáveis são parte das causas de doenças e de desequilíbrios do corpo. Isso inclui a síndrome da visão, provocada pelo uso de computadores e telas no geral. Ao contrário do que muitas vezes é divulgado, o Ayurveda não é e nem nunca foi um conhecimento estático que simplesmente caiu do céu. Se por um lado as obras clássicas do Ayurveda são base e orientam esse sistema de medicina, por outro lado, como já indicavam esses mesmos clássicos, o Ayurveda segue em movimento, com pesquisas que atentam para qualquer enfermidade, e isso inclui a nossa sociedade. Não é diferente para o caso de doenças oculares. Um estudo recente publicado no PubMed correlacionou a síndrome da visão por computadores com sintomas oculares sistêmicos do grupo Vata-Pitta. Em uma das obras de referências do Ayurveda, Vagbata indica resfriamento e rejuvenescimento para olhos afetados por luz brilhante, alta tensão elétrica e exposição ao calor. Com base nessa referência, o estudo realizou diferentes procedimentos em 3 diferentes grupos para estudar a síndrome da visão do computador, conhecer efeitos de Shatavariadi Churna e de Gogrita Tarpana, mudando o estilo de trabalho e padrões de comportamento da doença. Shatavariadi Churna é um pó feito à base de determinadas ervas ayurvédicas, e o Tarpana é aquela piscininha de óleo, que na verdade não é óleo, mas é ghee, pode ser ou não medicado com alguma coisa, que fica nos olhos, que vocês já devem ter visto alguma foto em algum lugar. Para cada um desses grupos foi aplicado o seguinte tratamento. Grupo 1. Tomou oralmente o Shatavariadi Churna em uma dose de 3 gramas 2 vezes ao dia, com grita ou mado como anupana, ou seja, com ghee e com mel como carreadores desse pó. E também recebeu a terapia Tarpana Karma, que é essa piscininha de contenção de ghee nos olhos. Isso aconteceu por 5 dias de uma semana, seguiu por um intervalo de 15 dias e o mesmo tratamento foi repetido então novamente depois disso. É importante destacar que essa piscininha de contenção aí de ghee, o Tarpana, ele foi personalizado. No grupo 2, receberam então 5 dias de uma semana a terapia Tarpana com Gogrita e depois de um intervalo de 15 dias repetiu então a terapia Tarpana nesse grupo, sem a ingestão da Churna. E o grupo 3 recebeu aconselhamento sobre postura adequada do paciente durante o horário de trabalho no computador, baixa iluminação da tela, do monitor do computador, boa iluminação na luz da sala onde trabalha, piscadas frequentes para umedecer o olho com intervalos de descanso, abundância na ingestão de líquidos, exame oftalmológico regular e uso de óculos para computador. A duração do teste foi de 1 mês para todos os grupos, com um acompanhamento quinzenal. O efeito da terapia foi: grupo 1, em relação ao ressecamento dos olhos, que a pesquisa indica que era a única característica subjetiva deste trabalho, o percentual de alívio de ressecamento foi de 100%. Fadiga ocular de 90%, visão turva mais ou menos 88%, sensação de queimação nos olhos 86% e cansaço excessivo, que inclui não apenas os olhos, mas região de pescoço, ombro, dores nas costas e assim por diante, de 87% de alívio. O grupo 2, que recebeu o ghee nos olhos, mas não recebeu a Churna, não recebeu o pó para ingerir.
Em ressecamento dos olhos, a porcentagem de alívio foi de 100%, a fadiga ocular percentual de 82%, visão turva de 83%, sensação de queimação 71%, fadiga excessiva 70% e dor de cabeça mais ou menos de 66%. O grupo 3, que recebeu apenas o aconselhamento e a melhora aí na rotina de trabalho, teve alívio em relação ao ressecamento de 50%, fadiga ocular de 28%, sensação de queimação também de 28%, fadiga excessiva de 20%, dor de cabeça mais ou menos a 33% de alívio. Dentre os resultados do estudo, concluiu-se que este caso de distúrbio tem ação de vata, agravando pita nos olhos e no corpo inteiro, por isso sistêmico. Desconforto que não é só ocular, mas que manifesta-se de forma generalizada ou por meio de alguns sintomas físicos, também indicam vata e pita viciados, ou seja, vata e pita agravados. A Shatavariade Churna com mel como anupana, ou seja, com mado, mel como carreador, junto com a terapia Tarpana, que é a piscininha de contenção lá nos olhos, foi mais eficaz no alívio de diferentes sintomas oculares, bem como não oculares, ou seja, sistêmicos. Mudar somente o padrão de comportamento quando a doença já está instalada é menos eficaz em comparação com o uso das terapias do Ayurveda. Então, este é um exemplo de estudo que utiliza a metodologia de diagnóstico e os protocolos de tratamento ayurvédicos para doenças da nossa sociedade. É também uma evidência de que o Ayurveda segue atual e bastante eficaz. Se você quiser ler a pesquisa completa, acesse o link do texto do nosso podcast de hoje em www.ayurvedabrasilpodcast.com.br. Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar todas as terças e quintas, 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!